Graças ao costume que os egípcios antigos tinham em documentar praticamente tudo, hoje em dia, através de seus papiros, podemos saber um pouco de suas práticas e ainda fazer uso de alguns dos instrumentos e ferramentas cirúrgicas inventadas por eles. Olá, eu sou Eutímio Carvalho e este é o canal Mistérios do Mundo. Hoje vamos mostrar alguns fatos curiosos a respeito da medicina e dos métodos cirúrgicos que eram empregados no Antigo Egito. Ainda hoje, usamos instrumentos cirúrgicos criados por eles. Os antigos egípcios criaram ferramentas cirúrgicas eficazes em diversos tipos de tratamentos. Versões de pinças, fórceps, colheres, serras, ganchos e facas, a maioria deles feitas de cobre pelos antigos. Ainda hoje podem ser encontrados em instalações médicas atuais. Eles também são responsáveis pela criação de excelentes bandagens, curativos, limpeza de ferimentos e ainda tiveram a perspicácia há mais de 5.000 anos de infundir folhas de salgueiro para tratar de inflamação, prática que estava incrivelmente à frente do seu tempo. Circuncisão masculina antes dos judeus. É sabido que os egípcios compartilhavam seu conhecimento em circuncisão masculina com outras culturas. E é até possível que eles mesmos a tenham inventado. A sua prática, diferente do que acontece com os judeus, quando ainda são crianças, se dava na pré-adolescência. Muito provavelmente em um ritual em que se comemorava a transição da infância para a fase adulta. Era algo comum e não uma prática que denotava classe social e status. Nem todos os faraós foram circuncidados pelas evidências que temos. Inaugurando a cirurgia, uma mulher que eles estavam à frente de muitos outros povos, quando se fala em tecnologia, todos sabem. Mas o Egito Antigo também se destaca por alguns direitos civis, inaugurando muitos aspectos na história da medicina. Não é de se surpreender que a primeira ocorrência registrada de uma médica tinha sido por lá. Merit Ptah, que viveu há aproximadamente 4.700 anos atrás, é a primeira médica conhecida da história. Ela provavelmente detinha um título de médica-chefe, o que dava a ela autoridade para ensinar e supervisionar colegas do sexo masculino, e inclusive atender pessoalmente ao faraó. As primeiras próteses. A cidade de Luxor, no Egito, é considerada como o maior museu ao ar livre do mundo e é palco de inúmeros descobrimentos, entre eles uma múmia feminina datando de 950 a 710 a.C., com uma prótese feita de madeira e couro. A ideia de um substituto para um dedo do pé decepado pode parecer uma inovação inesperada para a época. Mas os pesquisadores da Universidade de Manchester sugerem que a falta do dedo do pé tornaria o trabalho de andar com sandálias em algo muito dificultoso. De qualquer forma, é muito provável que as primeiras próteses do mundo tenham sido usadas no Antigo Egito. Conhecimento anatômico. Por motivos que não são óbvios, a prática da cirurgia invasiva era extremamente rara. Mas mesmo assim, os médicos tinham uma ideia bastante sólida dos órgãos internos e de como eles funcionavam. O papiro Éberis, um dos documentos mais antigos e bem preservados sobre suas práticas médicas, nos dá o privilégio de entender como eles interpretavam a ação dos nossos órgãos vitais. Enquanto algumas das teorias estão um pouco equivocadas, outras são impressionantemente corretas. O que eles diziam do coração, por exemplo? Do coração há vasos para todos os 4 membros. Para todas as partes do corpo, do sistema respiratório, dizia que, quando expiramos pelo nariz, o ar entra em nossos corações e pulmões e depois em toda a barriga.
do fígado, que é suprido com líquido e ar através de 4 vasos. Quando eles enchem o fígado de sangue, causam muitas doenças. Não deixaram escapar da lista também o ânus, que segundo eles, o líquido e o ar que saem do ânus vêm de 4 vasos. O ânus também está exposto a todos os vasos que existem nos braços e nas pernas quando estão transbordando de resíduos. Ciência versus sobrenatural. Por mais que esta sociedade tivesse um conhecimento avançado em medicina e usassem muitas vezes de tratamento eficazes, eles ainda tinham como principal método a magia. Como eles encaravam o sobrenatural como causa de todas as doenças, a cura também dependia disso. O tratamento médico, então, geralmente era acompanhado da magia para potencializar a recuperação. Esses tratamentos podiam muitas vezes ser um tanto quanto bizarros. Para a coqueluche, por exemplo, eles assavam um camundongo, depois o moíam e então o misturavam ao leite. A partir daí, se seguiam pelo auxílio mágico de uma canção de ninar para afastar os maus espíritos. As eficácias desses está bastante documentada, aliás, se deu provavelmente por um poderoso efeito de placebo. Cirurgia dentária, além de dolorosa, ineficaz. A dieta de um egípcio médio não favorecia a saúde dos dentes. Era comum que as ferramentas que eles usavam para moer os alimentos deixassem um pouco de areia e até pedra, que obviamente desgastavam os dentes, mesmo em alguém bastante jovem. Eles empregavam métodos e alguns remédios para doenças dentárias, que eram um pouco bizarros. Como esfregar nos dentes um pó, uma mistura de cebola, cominho e incenso para o tratamento de dor de dente. Há relato de que os antigos egípcios preencham cavidades misturando resina e um material esverdeado que continha cobre. Eles também perfuravam maxilares para drenar abscessos. Curiosamente, o processo de extração do dente era quase nunca usado, mesmo em caso de morte. A utilidade da dissecação post-mortem. Quando se fala em Antigo Egito, a primeira coisa que nos vem à cabeça são as múmias e a excelência que esse povo tinha no processo de mumificação. Um procedimento extremamente invasivo e que envolvia a dissecação completa do corpo para que a umidade e alguns órgãos fossem removidos. Através desse costume, aprendemos muito como funcionava a sociedade em que viviam e como encaravam a saúde pública. Por incrível que pareça, o conhecimento adquirido com a mumificação não foi empregado em nenhum uso médico. Mas qual a razão? Vários especialistas tendem a acreditar que isso acontecia porque médicos e sacerdotes não se encontravam e não tinham comunicação entre si. Cada um tinha contato com o cadáver em diferentes estágios do processo de mumificação. Para uma civilização que procurou sempre ter uma documentação tão completa, podemos até considerar isso um descuido. Suturas e fixação de ossos quebrados. A falta de anestesia e antissépticos tornou a cirurgia invasiva em algo impossível para a época, pois resultaria em dores excruciantes e morte certa por infecção. No entanto, eles tinham um conhecimento prático em como fazer uso de talas de madeira e lençóis para fixar ossos quebrados e corrigir deslocamentos. Além disso, também sabiam costurar feridas e produziam pomadas de ervas eficazes para curar queimaduras. Medicina mais de 5.000 anos. A medicina é uma íntima e antiga amiga dos egípcios. Eles já praticavam em 3.300 a.C., ou seja, há mais de 5 milênios. Como em qualquer experiência, o processo de desenvolvimento da medicina foi se construindo por tentativa e erro, tratando feridas de batalha, picadas de cobra e escorpiões e outras doenças, se posicionando, como em vários outros fatores, à frente de outras civilizações da época. Embora um ser humano da época tivesse uma expectativa de vida de aproximadamente 34 anos,
essa pessoa estava muito melhor em um lugar que era capaz de curar queimaduras e pôr os ossos quebrados no lugar, que era considerado uma sentença de morte em várias outras sociedades. Você conhecia algumas dessas curiosidades sobre a medicina no Antigo Egito? Quais mais chamaram a sua atenção? Deixe nos comentários a sua opinião. No mais, um forte abraço e até o próximo vídeo.